esses dias eu abri as vagas do meu treinamento individual de respiração, e aí eu recebi a mensagem de um rapaz, né, um jovem, falando falando assim, queria começar o treinamento com você, e essa semana, enfim, eu tomei uns remédios e tomei um chá e eu tô meio tendo experiências espirituais, eu queria hiperventilar, fazer uma técnica de hiperventilação com você para ter uma alteração da consciência. Foi isso que esse rapaz trouxe para mim, né? E eu tive que explicar para ele que eu não trabalho com hiperventilação e tudo mais, que eu acho que é uma técnica muito perigosa, que, enfim, tudo que eu vou explicar para vocês aqui hoje eu tentei explicar para ele de uma forma resumida, obviamente, e ele não gostou muito, né? Enfim, falou que, então deixa pra lá, né? Porque a maioria das pessoas elas estão buscando isso, né? Só que eu penso assim, a técnica de hiperventilação, como eu vou mostrar para vocês, ela tem muitos pontos que são perigosos para a pessoa. E não seria se a gente tivesse uma boa respiração no dia a dia. Se as pessoas tivessem consciência respiratória, se as pessoas soubessem como elas estão conduzindo a respiração delas, né, se elas tivessem mais percepção do como a respiração delas está afetando o corpo delas e se elas soubessem conduzir o processo contrário. Só que o que acontece aqui? A maioria das pessoas respiram mal, isso é um fato, né? Você olha, no geral, assim, as pessoas não têm nem noção que a respiração influencia no corpo delas, elas estão literalmente inconscientes em relação a isso. Aí vocês imaginam, vocês podem pensar que essas pessoas que não têm nem noção, elas querem hiperventilar, só que elas já estão fazendo isso durante o dia a dia, elas já estão respirando em excesso, respirando muito, e ficando com mais ansiedade, ficando mais estressadas, vivendo uma vida, enfim, louca, e aí a pessoa vai e vai fazendo uma técnica onde ela vai hiperventilar mais, criar uma maior sensibilidade ao gás carbônico, ter mais dificuldade ainda de poder fazer uma respiração curta, profunda, consciente. Então, assim, essas técnicas, inclusive, elas existem no yoga também, tá? Passei poucas vezes para alguns alunos. Quem é meu aluno sabe, né, tá vendo esse vídeo aqui, sabe que pouquíssimas vezes eu passei técnicas de hiperventilação porque elas, no geral, elas não tendem a auxiliar. Principalmente se seu objetivo for ter qualidade de vida, ter saúde física, mental, até a respiração acelerada ela não vai ser útil para você, ou seja, a hiperventilação. Então, assim, esse vídeo aqui ele não é para atacar o método, ao contrário. Eu gosto do Wim Hof, eu adoro o Wim Hof, eu adoro a filosofia de vida dele. Eu já usei muitas vezes a técnica dele para fazer imersão no gelo e eu gosto até hoje de fazer imersão no gelo, apesar de não usar mais a técnica dele para isso. E eu acho interessante, se você tiver com a pessoa certa, no momento certo, com instrução, e você souber, já tiver uma capacidade respiratória muito boa, você fazer essas técnicas de hiperventilação, criar o que a gente chama de eustresse, né? Ou seja, um estresse benéfico para o corpo, é interessante, é válido, né? Mas não com frequência, não para qualquer pessoa. É uma técnica muito restrita que deveria ser usado, não deveria, por exemplo, estar livre no YouTube para a pessoa aprender a fazer e fazer em casa aleatoriamente, porque isso pode piorar a ansiedade, isso pode deixar a pessoa mais agitada, enfim, ter mais dificuldade para dormir, criar uma, assim como eu falei, sensibilidade ao gás carbônico, com isso ter uma hiperventilação em excesso em estado de repouso. Então não é uma técnica muito comum. E aí para mostrar um pouquinho, muito indicada, né, no geral, assim. Então para mostrar um pouquinho para vocês, eu trouxe esse livro que eu já indiquei aqui no canal, Respire, do James Nestor. Ele tem duas passagens aqui que são muito interessantes, que eu acho que pode elucidar um pouquinho antes de eu explicar para vocês mais por que essa técnica não é muito indicada para quem não tem consciência respiratória, para quem já não treina respiração há alguns anos e tudo mais. Ele, numa página aqui, página 91, ele fala sobre o Christian Bohr, né? Que criou basicamente isso no início do século passado. Então você vê que isso é uma coisa muito recente, apesar dos yogis já falarem da respiração há muitos anos, ele criou o que a gente conhece hoje como o efeito Bohr, né? Enfim, que é um processo que eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal também, mas eu vou explicar brevemente nesse vídeo para vocês entenderem. Então, nessa parte ele fala assim, que o Christian Bohr, né, na Universidade de Copenhague, ele era fascinado pela respiração. Ele sabia que o oxigênio era o combustível celular e que a hemoglobina era o transportador. Ele sabia que o oxigênio entrava na célula e o dióxido de carbono saía. Mas o Bohr não sabia por que essa troca ocorria, porque algumas células obtinham oxigênio com mais facilidade que outras, o que direcionava bilhões de moléculas de hemoglobina para liberar oxigênio no lugar certo e na hora certa, como a respiração realmente funcionava. Então ele começa a explicar aqui, eu não vou ler tudo para vocês, mas resumidamente o que ele fez um experimento aqui, ele até fala do experimento com animais, né? Ele pegou galinha, ratos, enfim, cachorro, cavalo, e aí basicamente o que ele descobriu, e foi daí que a gente descobriu essa questão do efeito Bohr, né? O que ele descobriu foi que
quando a quantidade de gás carbônico, né, a gente normalmente vê o gás carbônico como vilão, mas o que o Christian Bohr descobriu foi que quando a quantidade de gás carbônico no nosso sangue, nosso corpo, ela estava baixa, o oxigênio, né, como ele falou aqui, a molécula de oxigênio, ela tem ela é transportada. E ela é transportada exatamente, deixa eu achar aqui a página de novo para falar para vocês. Ela é transportada exatamente, ó. é, Ele sabia que o oxigênio entrava na célula e o dióxido de carbono saía, ele sabia que a hemoglobina era o transportador disso tudo. Então, o que ele descobriu foi que, fazendo esses experimentos, era que o oxigênio ele criava uma afinidade maior com a hemoglobina. E isso fazia com que, entre aspas, né? Estou tentando fazer um resumão aqui. O oxigênio ele grudasse na hemoglobina e ele não soltasse com tanta facilidade. Então, digamos que o que acontece quando você hiperventila, você está aumentando, também pode ser chamado de hiperoxigenação, você está aumentando a quantidade de oxigênio no seu sangue. Só que não só isso, parece ser bom aí. Você fala, pô, é legal, eu estou respirando mais, eu estou trazendo mais oxigênio, que bacana. Isso parece ser, primeiro ponto, parece ser uma coisa boa, né? Vou oxigenar mais meu cérebro e tal. Só que o que está acontecendo no segundo plano, né? Ou deveria ser o primeiro plano, é que você está expulsando mais gás carbônico. Então eu estou expirando com mais força, eu estou soltando mais gás carbônico. Eu estou fazendo uma expiração cada vez mais curta e isso vai fazer com que eu solte mais esse gás carbônico. Então eu vou ficar assim, ó. Como acontece nesses métodos de hiperventilação, eu vou estar fazendo isso, eu estou expulsando o gás carbônico. Então, o efeito Bohr descobriu foi, se meu gás carbônico está muito baixo na corrente sanguínea, o que vai estar acontecendo é, o meu corpo ele vai meio que entender, cara, eu não vou, ele vai ter dificuldade de distribuir esse oxigênio de maneira efetiva para onde realmente precisa. E aí ele vai meio que reter esse oxigênio. Então, muitas vezes você vai pegar uma pessoa que está com falta de ar ali, numa crise de pânico, alguma coisa assim, você bota o oxímetro no dedo dela, a oxigenação está em 99, 98%. Ou seja, pô, a oxigenação está boa, o que está acontecendo? Não falta oxigênio, então. Então, o que falta? Falta, na verdade, uma boa forma de ter uma distribuição desse oxigênio pelo corpo. A pessoa provavelmente está hiperventilando, está com um número de gás carbônico baixo, e com isso ali ela tem dificuldade de transportar. Como ele falou ali, o oxigênio vai criando uma afinidade ali e ele tem dificuldade de ser liberado. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em saúde, em eficiência. Agora, imagina se o contrário acontece. Se eu tenho um número saudável de gás carbônico no meu corpo, né, eu não vou fazer com que ele saia em excesso, eu vou ter como o meu corpo ele transportar, ele liberar diminuir essa afinidade e com isso ele consegue ser liberado com mais facilidade para os órgãos. Então é o contrário. Se eu respiro mais, eu vou ter mais oxigênio, mas eu não vou ter como transportar esse oxigênio. Então, se eu respiro menos, o que vai acontecer é exatamente o processo contrário. Se eu respirar menos, o meu corpo ele vai conseguir pegar, ele vai distribuir com mais eficiência pelo nosso corpo. Então, ele vai criar uma afinidade menor ali, ele vai grudar um pouco menos e ele vai conseguir ir para os órgãos com mais facilidade. Né? Aqui dei um exemplo, um super resumo, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. E por que, ou seja, se eu já sou uma pessoa que no dia a dia eu já fico hiperventilando, né, o que é bem comum, né, se a gente faz testes, é muito comum fazer testes com as pessoas aqui e elas terem uma respiração, 18 respirações por minuto, 20, que já é um número bem alarmante, né, e é bem comum isso acontecer. Então, as pessoas elas já respiram mal durante o dia, elas já estão automaticamente fazendo respirações aceleradas pela boca, enfim, em repouso. Então, se eu pego essa pessoa e aí eu dou um discurso para ela de, sei lá, alteração da consciência, vem hiperventilar, realmente vai ser. Quando você faz esses exercícios, caramba, você fica meio, sabe, você fica meio tonto ali e tudo mais, e é uma sensação diferente, mas só que a troca não é justa, nunca é justa, né? Então, hiperventilar para poder alcançar isso não vai ser mais válido para a sua saúde do que você respirar lento, sentir a fome de ar, que ninguém quer sentir, né? Aquela vontade de inspirar muito, não vai ser válido essa troca, né? É mais fácil você sentir a fome de ar, fazer respiração lenta e ter uma oxigenação saudável para o seu corpo, mais saúde física, mental, trabalhar um pouco mais a parte psicofisiológica, ou seja, conseguir ativar mais o sistema nervoso parasimpático, relaxar mais o seu corpo, do que você fazer uma hiperventilação só para você entrar nesses estados. Tem uma outra página que eu marquei aqui também, falando sobre isso, fala exatamente sobre hiperventilação. Ele fala assim, ó, é um trecho curtinho esse aqui. Quando as pessoas hiperventilam, há algo muito estranho acontecendo. Escreveu esse médico aqui, Malrey.
essencialmente, eles estão respirando muito ar, mas a sensação é de falta de ar, asfixia, ou seja, mesmo que você respire muito ar, as pessoas que estão, como eu falei aqui, na crise de pânico, ela vai ter asfixia, vai sentir aquela falta de ar, como se não estivessem recebendo ar o suficiente. É quase como um erro biológico do sistema. Permitir que o corpo respire menos ar parecia corrigir esse erro do sistema. Ou seja, é, a pessoa ela tá com falta de ar, acontece muito na asma, né? Como eu falei, numa crise de pânico, e ela acha que o que falta é respirar mais. Então ela acha que se eu trouxer mais ar eu vou conseguir. E aí é exatamente o contrário, né? Então, eu sei que durante uma crise de pânico, de asma, falar para a pessoa respirar menos é difícil, até psicologicamente. Mas é exatamente muitas das vezes o que a pessoa deveria fazer, né? E não de uma vez só, até porque se você, por exemplo, passa por isso, você tenta fazer agora, pode até piorar a sua crise. Por isso que eu falei que é uma coisa que precisa ser treinada, educada, aos poucos, deve ser direcionada essa pessoa com uma pessoa que entenda, e não simplesmente chegar e falar, agora eu vou parar de respirar na minha crise de pânico. Não é para fazer isso. Mas o ideal, quando a gente pensa assim nessa distribuição, na parte psicofisiológica e tudo mais, seria respirar menos. Então eu estou com falta de ar, estou com ansiedade, estou conseguindo respirar, eu deveria agora diminuir a velocidade da minha respiração o máximo que eu puder, tornar ela o mais lenta possível e mais consciente possível. Esse deveria ser o processo que a gente deveria buscar. E por isso que, quando a gente vai para essas técnicas, né, essas técnicas como o Wim Hof, o método Wim Hof, ela pode ser perigosa para a maioria das pessoas. Porque uma pessoa que tem, aqui, aí vamos olhar tanto para essa parte de distribuição de oxigênio, a pessoa ela vai ter um número muito alto ali de oxigênio no corpo dela, mas ela não vai ter como distribuir. E também se a gente olhar para, porque isso seria a parte bioquímica da respiração, se a gente olhar para a parte biomecânica da respiração, também é um grande problema, porque para você fazer uma respiração, a hiperoxigenação, você não vai conseguir fazer uma ativação profunda do diafragma, não vai conseguir fazer uma respiração ampla o suficiente, né? Para isso você precisa fazer uma respiração lenta. E o último ponto é a parte psicofisiológica. A gente sabe que a respiração, a ansiedade, o padrão da ansiedade é exatamente a hiperventilação. Então vocês imaginam que no estado de alerta, né? Imagina um ancestral nosso lá na Era da Caverna, se ele estivesse lutando com um tigre, né? Aí eu até usei esse exemplo no canal aqui outro dia. Ele vai estar lutando com um tigre, ele não vai estar respirando devagar, relaxado ali, focado na luta dele. Ele vai estar em estado de alerta, o corpo dele vai estar, meu Deus, a gente precisa sobreviver. Então ele vai estar respirando como? E ele vai estar ali, pronto para lutar. Isso vai acontecer com a gente até hoje. É um padrão que se repete, né? Uma função biológica que o nosso corpo tem até hoje. Então, se você, por exemplo, ouve um barulho de tiro, você também vai ficar. Você bate o carro, você vai ficar com ansiedade, seu corpo vai entrar nesse estado de alerta. Só que o que acontece é que, do mesmo jeito que a gente, nesse momento que a gente passa por essa situação, o corpo faz a gente entrar nesse estado de hiperventilação para a gente ficar no estado de alerta e conseguir responder rapidamente a tudo aquilo que está acontecendo, a gente também pode fazer o contrário. Então, eu posso hiperventilar e com a hiperventilação entrar no estado de alerta. Então, é como se fosse assim, é um caminho de mão dupla, né? O corpo, o cérebro pode me fazer entrar no estado de alerta por causa do tigre, ou eu posso respirar e aí entrar no estado, fingir para o cérebro que tem um tigre e eu entrei em estado de alerta. Então, é um problema muito grande a hiperventilação. Se a pessoa faz isso sem consciência, sem perceber, sem saber reverter isso também, ela vai piorar, como eu falei aqui, a parte de transporte de oxigênio, ou seja, a bioquímica, ela vai piorar a parte mecânica da respiração, porque ela não vai ter uma respiração profunda, ampla, ativando o diafragma. Ela vai piorar também a parte psicofisiológica, ou seja, ela não vai conseguir, ela vai ativar mais o sistema nervoso simpático ali, de estado de luta ou fuga, de estresse. Então, a pessoa, em vez de estar melhorando ali, ela acorda de manhã e faz uma hiperventilação. Em vez dela ter um dia, ela pode até ter, no primeiro momento, um estado bom, enfim, um estado de paz e tudo mais. Só que se ela faz isso todo dia, o que vai acontecer é que ela vai ter a tendência de se tornar uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, mais dificuldade de dormir, porque ela está criando uma ativação simpática com frequência, né? Ela está levando o corpo dela para aquele estado com frequência. É diferente de se a pessoa acordasse todo dia e fizesse uma respiração. Eu vou até deixar o link aqui do Bridge Light, né? Da respiração leve, do Purna Swas. Se a pessoa fizesse esse treinamento todo dia, de manhã à noite, ela teria ao contrário, ela teria uma facilidade de fazer uma ativação parasimpática, de relaxar, ela teria uma amplitude maior da respiração, ela teria uma troca gasosa melhor, porque ela ia regular ali os níveis de gás carbônico e oxigênio. Então, assim, ponto final aqui para a gente finalizar o vídeo, né? Essas técnicas não estou demonizando as técnicas aqui, eu estou mostrando para vocês um alerta, né, de que
essas técnicas elas servem, elas funcionam, elas serviam no yoga, elas servem até hoje, né? Só que elas não são para todo mundo, né? Como a maioria das pessoas indica, tipo na internet, assim, livre, aberto, e elas servem para um público muito restrito, para pessoas que já têm um treinamento da respiração, para pessoas que já têm uma consciência respiratória muito aprofundada. Então, assim, se você não é essa pessoa, se não se considera essa pessoa, evita usar. E se você conhece alguém que faz esse tipo de respiração, pode ser hiperventilação tanto no Inhofe, né? Eu usei o termo do Inhofe porque ele é mais conhecido, mas também no yoga serve também para professores de yoga, por exemplo, que ensinam hiperventilação para as pessoas. Tudo isso a gente deveria olhar com cuidado e explicar para essas pessoas. Não precisa explicar tudo que eu expliquei aqui, mas mostrar que, se quiser mandar o vídeo para elas, para poder mostrar que podem ser perigosas, podem piorar a situação da saúde delas, física e mental. Então, o que a gente deveria buscar é exatamente o contrário, né? A gente deveria buscar uma respiração lenta, profunda e consciente. Isso sempre vai ser muito mais efetivo para a gente, vai melhorar muito mais nossa vida do que fazer essas técnicas de respiração que vão servir para algumas pessoas em algum momento específico da vida dela, não com frequência, não sempre, né? E aí, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que tenha sido informativo, tenha agregado na vida de vocês. Como eu não gosto desse formato de fazer vídeo, fazendo, enfim, react para poder falar que alguém tá errado, que alguém tá certo. E quem sou eu para falar que alguém tá errado e quem tá certo? O Inhofe é um cara incrível, conheço professores incríveis que ensinam o método Inhofe, mas, como eu falei, aqui é só um alerta para cuidar mesmo da saúde de vocês, para que vocês façam isso com consciência, sabendo para onde vocês estão indo e o que isso pode trazer para vocês. Tá bom, gente? E é isso. Vou deixar aqui mais uma vez para vocês os links aqui embaixo para você dar uma olhada em outros vídeos importantes sobre respiração, para você poder ter mais consciência respiratória, aprender a usar a sua respiração com mais consciência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.